Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos de um assunto delicado que provocará profundas reflexões tão importantes, pois dependerá delas a continuidade das nossas vidas e talvez de toda a humanidade. Vamos lá? Muitos hão de se lembrar que há alguns anos atrás, as autoridades brasileiras, a exemplo de outros países, proibiram a venda de medicamentos farmacêuticos, sobretudo antibióticos, para quem não tivesse receituário autorizado por um médico. A razão principal desta medida é a de que foi comprovado que o uso recorrente dos remédios farmacêuticos, apesar de suas funcionalidades, gerava dependências químicas e novas doenças advertidas nas bulas com o risco dos efeitos colaterais. Temos então que as doenças causadas pelos vírus comuns, como as antigas viroses e outras referências nocivas que foram recorrentemente tratadas com remédios farmacêuticos e produtos químicos, se transformaram em novas e difíceis patologias. E estes previsíveis efeitos colaterais resultaram no surgimento do terrível coronavírus, cujo poder de contaminação levaram os países às fatais endemias das Covids, chegando à terrível pandemia mundial. Se refletirmos a partir destas verdades, podemos concluir que as referências que seguem estes mesmos protocolos das indústrias médicas, químicas e farmacêuticas, por si só, não estão adiantando para eliminar muitas doenças, principalmente a pandemia da Covid-19. Estes protocolos recomendam ansiolíticos, anti-inflamatórios, analgésicos, sobretudo antibióticos e outras drogas artificiais, como as que compõem também os vários tipos, marcas e doses diferentes das vacinas para a Covid-19, as quais, apesar de prometerem imunidades, não conseguem cumpri-las por duas razões principais. A primeira razão é a de que o vírus coronas não são comuns, ou seja, não pertencem à natureza do mundo e, apesar dos esforços dos técnicos laboratoriais que os estudam, como aplicar na forma de vacinas cepas ou frações de um vírus que é desconhecido, esperando que o metabolismo do corpo humano reaja a ele naturalmente? A segunda razão refere-se às diferentes condições de saúde de cada pessoa, sendo que, mesmo que o organismo delas reaja e não manifeste os efeitos do vírus inoculados nas vacinas imediatamente, sabe-se que a cepa do vírus injetado ficará alojado no corpo, se desenvolverá e futuramente se manifestará em outras espécies virais certamente mais fatais. E talvez seja por estes motivos que são oferecidas e até exigidas novas e diferentes doses das vacinas. Por outro lado, você pode estar se perguntando: se há o risco de contaminações no cotidiano das rotinas normais da vida, então é melhor optar pelas vacinas que são certificadas ao invés de simplesmente deixar as coisas acontecerem, não é? Pois então, esta decisão, que parece ser correta, no entanto, é um grande engano, como já está sendo constatado pelo crescente número de óbitos, novas infecções e outras complicações também em quem se vacinou, devido aos seguintes motivos. O motivo principal, que traz outros motivos, é que o corpo humano, com suas defesas naturais próprias, age a todo momento protegendo e evitando muitas nocividades, como vírus e bactérias que existem nos ambientes em que a pessoa costuma viver e conviver. Portanto, possui em sua memória celular os melhores reagentes imunes, como se tivesse uma certa experiência
na luta e no controle das nocividades do habitat social onde a pessoa vive ou viveu. Assim sendo, uma cepa de um vírus corona, que é originária de alguém já adoecido, que possui as condições de ter vivido em lugares diferentes, mesmo tratada pelas técnicas farmacêuticas, quando aplicada noutro corpo que não possui as mesmas referências, torna-se completamente estranho ao ambiente autoimune do corpo que o recebe, provocando novos, estranhos e maiores riscos de contaminações. As soluções que trazemos são eficazes e, repetimos, não somos contra as vacinas, mas sim e muito a favor dos elementos naturais que fortalecem as defesas próprias inatas do corpo humano, que ofertam de fato não só as curas, mas as verdadeiras proteções. Como veremos a seguir, com vacinas ou sem elas, provaremos que há sim soluções viáveis que possam finalizar de vez este terrível mal que nos aflige. Mas enfim, o fato é que os péssimos resultados dessas obsessões sistêmicas regradas pelas políticas governamentais, viciadas nos protocolos comerciais das indústrias químicas, médicas e farmacêuticas, já estão ocorrendo no mundo inteiro. Assim é que as novas variações da Covid-19, como as deltas, Ômicron e outras que surgem a cada dia, estão gerando uma espécie de pandemia da pandemia, a qual aqui chamamos de hexapandemia por razões óbvias. Mas saibam que o pior não está por vir, pois logo todos ficarão horrorizados ao saberem que já há infecções em animais com riscos iminentes de contaminações noutras formas de vidas, notadamente nos vegetais transgênicos, que, modificados geneticamente, já apresentam também seus nocivos efeitos colaterais. A perplexidade maior ficará por conta das notícias que irão revelar que a maioria das autoridades responsáveis pela saúde pública, cientistas e técnicos das áreas afins sempre souberam dessas verdades. E mesmo assim, seduzindo-se pelas regras sistêmicas que vigoram em suas áreas de atuação, deixaram estes processos seguir ao acaso até este limite tardio e que também se tornam vítimas de suas próprias procrastinações. Porém, há sim dedicados profissionais e pessoas comuns que vêm a público advertindo a todos desses riscos, aconselhando, anunciando e exemplificando outras formas de boas soluções, mas que, infelizmente, são ignorados e até mal interpretados pela maioria da população. Realmente, submetidas por tantos anos ao intenso marketing dos produtos industrializados, que instituiu como regra, para obter confiança, a máxima comprovação científica, a maioria das pessoas deixaram de acreditar nas grandes virtudes dos produtos naturais ou as colocaram como segunda opção. Essas dinâmicas iludiram as mentes de muitas pessoas, fazendo-as descrer das capacidades naturais e imunoprotetoras dos seus próprios corpos biológicos, tornando-as dependentes de fórmulas químicas, farmacêuticas, alimentos industrializados e hoje se submetem cegamente ao marketing obsessivo que as fazem remediarem até doenças que não existem. Felizmente, há boas notícias. Os conhecimentos atuais comprovam que a melhor recomendação científica que poderá, protegendo as vidas, pôr um fim à pandemia está justamente na grande natureza da força da vida e a partir da inteligência inata do próprio corpo biológico do ser humano. A bem da verdade,
toda a comunidade médica, industrial, alimentícia, química e farmacêutica, acadêmica e o povo em geral, hoje em dia, possuem acesso a vastos conhecimentos da ciência da grande natureza da vida e, principalmente, do corpo biológico do ser humano, dos animais e de toda a natureza do planeta. Eles conhecem, e muito bem, todos os fundamentos científicos, funções, genéticas, sistemas, comportamentos, mecanismos, necessidades e as reações naturais da biologia do corpo humano, que possuem inteligência própria, as quais agem a todo tempo, protegendo organismos das nocividades que há em qualquer ambiente. E também possuem amplos conhecimentos das virtudes dos produtos naturais, tanto do reino vegetal e animal, como dos outros reinos do planeta Mãe Terra, que produzem nossos alimentos, nos nutrem e nos dão força, saúde, proteções e nos curam, já que possuem propriedades farmacológicas poderosas e naturais que não geram efeitos colaterais se usados com sabedorias. Como exemplo, citamos uma simples folha da erva hortelã, que sabe-se tem em sua composição vários elementos químicos que são reconhecidos pelas tabelas periódicas dos cientistas e, como são naturais, proporcionam bem-estar, alimentando, fortalecendo e protegendo o corpo físico de muitas doenças sem, contudo, gerarem efeitos colaterais. Então, podemos raciocinar concluindo que, se as indústrias químicas mundiais adotassem um novo protocolo que reconhecesse e praticasse as virtudes da grande ciência infinita da natureza da vida, já que possuem total e amplo conhecimento científicos delas, e se a população pressionasse, exigindo dos governos, além dos seus direitos constitucionais, ações incentivadoras para que essas indústrias em geral produzissem e fabricassem compostos respeitando as virtudes dos alimentos naturais que fortalecem, reequilibram e dotam o corpo físico de mais saúde e vitalidades, e se de fato os governantes e empresários eliminassem suas modas de corrupções e dessem isenções de impostos para os gêneros alimentícios orgânicos e naturais, disponibilizando-os para toda a população com menores preços, incluindo também os itens básicos relativos à higiene e cuidados pessoais, conjunto a orientações objetivas dadas às famílias em geral? E se realmente quiséssemos fazer a coisa certa para que estas e outras decisões sejam implementadas rapidamente, certamente que não só eliminaríamos a pandemia, mas também muitas outras doenças e patologias, principalmente as mentais, cujas crenças limitantes e quimicamente controlantes não permitem com que o ser humano descubra suas infinitas qualidades, dons e talentos que precisam ser colocados em prática para ver a realidade feliz deste mundo novo para toda a humanidade. Então, sabemos, todos sabem e não precisam sofrer para admitir, que em verdade a proteção e a cura definitiva para quaisquer doenças e mal-estares humanos estão no próprio corpo humano, que possuem super qualidades naturais que muitos desconhecem e precisam conhecer. Daí já podemos entender que o grande equívoco das ciências que governam as nossas vidas no mundo atual foi o de se apoderar dos conhecimentos descobertos da grande e infinita ciência natural da força da vida, transferindo-os para domínios próprios, criando paralelos químicos e artificiais, individualizando-os como de suas propriedades através das marcas e patentes,
induzindo ao público a conta de modas e modernidades, fazendo-nos descrer das nossas essências naturais, traduzidas nas infinitas virtudes do planeta Terra, que nos traz tudo o que precisamos para viver uma vida sadia, feliz e próspera em todos os sentidos. Que nossos eminentes cientistas e governantes possam assumir suas culpas e mudarem suas atitudes, projetos e sistemas, fabricando desde a origem produtos orgânicos e naturais, respeitando as bases da grande natureza do mundo e da vida, principalmente a biologia do corpo humano e dos animais, que são sagradas. E que nossos profissionais das áreas de saúde resolvam, enfim, praticar o que ensinou o pai da medicina, que é proteger a saúde para evitar ter que remediar as doenças, não desprezando, apesar das descobertas das ciências, as virtudes da grande natureza do mundo em geral. O objetivo deste nosso trabalho não é o de criar maiores pânicos e desesperos, pois o mundo está cheio deles, sendo que a maioria sugerem piores acontecimentos à conta de quererem vender suas ilusões, que não solucionam as raízes geradoras dos nossos problemas. Então, nós não somos profetas do Apocalipse. Aliás, cabe aqui uma observação, pois os antigos profetas, pelos dons espirituais que possuíam, alertaram a humanidade que, se continuássemos agindo, usando os conhecimentos da grande força da vida, contrariando as nossas próprias naturezas, tais acontecimentos poderiam acontecer. O que nos advertiram os vários itens bíblicos apocalípticos, assim como outros profetas não bíblicos, era para que corrigíssemos os erros a fim de evitar os males, e não como se fossem determinações que devem acontecer porque foram vaticinados, ou como sendo castigos ou a ira de Deus caindo sobre a humanidade, pois Deus sabe de tudo e de todos, é supremo de amor e bondade e não precisa castigar seus filhos, que já se castigam por si próprios, para aprender que são seres espirituais humanos e mudem para boas suas livres vontades. Nós aqui seguimos então as recomendações do maior profeta, Cristo, que vaticinou que nos fins dos tempos as verdades nos libertará. Então, que todos possamos refletir e mudar nossas decisões em novas ações, em boas ações, para evitarmos o pior desses trágicos acontecimentos que revelam o fim de um ciclo de aprendizado pela dor. E já é hora de a humanidade evoluir para que este mundo, que já é um mundo bom, seja melhor ainda. Nós aqui do Espaço Altas Vibrações nos juntamos às pessoas de bom coração que lutam para ajudar o mundo a descobrir estas maravilhosas verdades, e fomos contemplados com as descobertas científicas e naturais das essências cristalinas altas vibrações, que são alimentos orgânicos e naturais nas formas das essências concentradas, que traz a capacidade de potencializar as virtudes naturais dos elementos vegetais e minerais, os quais protegem, curam, fortalecem e restabelecem a saúde perfeita do corpo humano integralmente e até dos animais. Assim, contribuímos humildemente para a felicidade de toda a humanidade, que certamente terá nos fundamentos das essências cristalinas altas vibrações, que representa a ciência infinita natural da vida, a base que regerá todas as nutrições industriais ou não desse nosso próximo futuro. Convidamos vocês para visitarem nossa loja virtual
Conheçam-na e usufruam das suas poderosas virtudes que já foram comprovadas, ajudando a inúmeras pessoas a se protegerem não só das Covids, mas também de outras doenças, e isto de maneira científica e naturalmente, sem gerar nenhum efeito colateral. Lá em nossa loja encontrarão todos os fundamentos, comprovações, especificações, exemplos, e aproveitem, por favor, antes que seja tarde demais. Gratidão, altas vibrações.